Aleluia, glória a Deus. Nós estamos hoje já no nosso penúltimo dia. E eu louvo ao Senhor por esse estudo, por esta maravilha de conhecimento que o Senhor ampliou em nós nesses dias sobre esse estudo de entender um pouco mais a nova geração. E a nossa palavra de hoje vai ser a palavra interceder. Por que nós vamos falar sobre interceder hoje? Deixa eu pegar aqui o que nós já, o que nós já falamos, o que nós já estudamos, e é muito assim maravilhoso saber todo o conteúdo que nós já estudamos, aquilo que o Senhor já trabalhou em nós, aquilo que o Senhor já fez por nós nesse período. E é muito assim bom saber que o Senhor já cuidou de nós, falando que nós devemos nos interessar pelos interesses dos nossos filhos, que nós devemos exortar quando eles precisam compreender que eles têm que se consertar em algo, que nós também precisamos compreender os sentimentos, as revoltas, que eles passam por pressões psicológicas e que nós precisamos estar por perto, relacionar-se com eles de forma intencional e ter todo esse propósito de estudar no sentido de resolver aquele para quê. Aquele para quê que nós aprendemos lá no Salmo 144, que diz que é para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas e para que as nossas filhas sejam como pedras bem lavadas na esquina, das colunas de um palácio. E o que diz ainda mais nesse salmo? Que é para que não haja violência na rua, para que não haja tristeza em nossos lares. Então, hoje nós vamos falar de interceder, porque nós já vimos que essas palavras que nós estudamos, que são essas ações, ou seria essas chaves, ou esses códigos, ou essas atitudes, enfim, esses comportamentos que nós temos que ter dentro da nossa casa, ele não é tão simples assim. O falar até que vai, até que é tranquilo, entender que é necessário também, saber que é isso que agrada a Deus também. Agora, executar isso, como nós já temos dito nos outros dias, é só com a graça de Deus, com auxílio em todo o tempo do Espírito Santo. E é por isso que é muito interessante e que é indispensável a intercessão. E por quê? Por que nós devemos orar pelos nossos filhos? Primeiro porque os nossos filhos, como diz a palavra, são herança do Senhor. E o que é uma herança? É algo que não é nosso, é algo que alguém deixou para nós. Então, isso já é uma coisa assim que nós já temos que ter muita responsabilidade. Quando começamos a pensar, olha, o meu filho não é meu, ele é uma herança do Senhor. Então, ele é do Senhor e o Senhor confiou em mim para que eu cuide dele. Então, isso já me gera uma responsabilidade muito grande. Então, quando eu aprendo que os nossos filhos são herança do Senhor, eu já começo a entender a responsabilidade e o nível da responsabilidade que eu tenho para devolvê-lo ao Senhor. E aí a palavra do Senhor diz assim, Tiago 5,16, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E aí quando nós aprendemos ali naqueles nossos outros estudos que o justo, que nós precisamos obedecer e sermos filhos e tratar os nossos filhos como filhos, e primeiro, porque nós somos filhos de Deus e nós respeitamos esse Deus e obedecemos a esse Deus, então neste momento nós estamos gerando como se fosse um crédito para que a nossa fé fosse um suporte para que os nossos filhos possam obedecer e seguir isso como um exemplo. E aí eu tenho aqui também que você pode estudar aí na sua Bíblia o que diz lá no livro de Samuel. E ali eu achei muito interessante sobre duas situações. Ana, que orou muito para ter o filho Samuel, e olha o profeta que se tornou Samuel, e por isso mesmo ele já tem o nome Samuel, porque ela diz, do Senhor, eu pedi. E Eli, que era o sacerdote, que era o homem de Deus, que até se confundiu a maneira que Ana estava orando, de tanto que ela clamava o Senhor, que ele chegou até a imaginar que ela estava embriagada. E ali, o que aconteceu ali? Ele fez esse comentário com ela
E ela respondeu para ele com toda a obediência, com toda a reverência, que ela estava clamando ao Senhor porque ela estava com a alma amargurada. E Eli pegou e deu para ela aquela palavra, né? Que o Senhor conceda a tua petição, e ela teve aquele filho. E aquele filho foi uma bênção, foi um excelente profeta e fez a vontade de Deus. Ao mesmo tempo que Ana continuava orando pelo seu filho, intercedendo pelo seu filho, clamando pelo seu filho, que a palavra diz que todo ano ela voltava lá, levava uma túnica nova para Samuel, conferia como que Samuel estava, quando ela entregou Samuel para Eli, né, cuidar, para que Samuel fosse ficar no templo com Eli. E ao mesmo tempo que Ana estava fazendo isso, cuidando, instruindo, mostrando amor, mostrando respeito, mostrando cuidado para Samuel, Eli não estava fazendo as mesmas coisas. Os filhos de Eli comiam das ofertas, faziam coisas erradas dentro do templo, e ele para não desagradar os filhos, ele não corrigia. Ele não corrigia. E olha o que acontece. Chega um tempo que o Senhor Deus pede para o próprio Samuel entregar uma palavra de exortação, de correção para Eli, para que Eli fosse corrigir os seus filhos, porque o Senhor não estava se agradando daquilo. E mesmo assim Eli não tomou uma atitude até que o Senhor vem e o mata. E aí aqui nós estamos então nesse estudo, sabendo que o Senhor nosso Deus, Ele está falando conosco. E aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês, que assim, todos nós conhecemos essa história, mas é um momento para a gente refletir. Ali era um sacerdote, era um homem de Deus, dentro da igreja, dentro ali exercendo o ministério, e não tinha coragem de corrigir os seus filhos. Então aqui em Hebreus 12 vai dizer que o Senhor, Ele corrige os seus filhos porque Ele ama. Então vai dizer bem assim no versículo 12, no capítulo 12, versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer um que recebe como filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos, porque que filho há a que o pai não corrija? Aí ele diz, mas se estais sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E aí no 11 ele vai dizer assim, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor está aqui nos ensinando que quando eu digo ali dentro do nosso estudo, é para compreender, é para estar junto, é para ouvir, mas não é para ser passivo. É para fazer tudo isso executando a palavra de Deus. Executando a palavra de Deus. Então ainda em Provérbios 23, 24 vai dizer assim, o pai do justo exultará de júbilo. Quem tem um filho sábio, nele se alegra. E também Provérbios 27 vai dizer assim, capítulo 20, versículo 7, o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os teus filhos? Então aqui são palavras de Deus para nós, dizendo o quanto que o Senhor se agrada desse caminho de mão dupla. Pai e mãe dando exemplo para os filhos, executando a presença de Deus, executando em obediência a palavra de Deus, os filhos vendo isso, e o pai não precisa ter medo de corrigir o filho, mesmo que na hora que, como disse em Hebreus, aquela correção não parece ser uma coisa boa, mas é que tudo aquilo que nós já viemos estudando, o quanto que o Senhor se agrada, quando você senta, quando você conversa, quando você trata o emocional, quando você participa junto, quando você não vai ter dúvida de que você está ali porque você quer o melhor para o seu filho, mostrando na palavra de Deus o quanto que ele é um filho de Deus e por isso ele deve obedecer, e o quanto que isso o levará por um caminho de trevas que não chegará ao céu, que é o propósito, e que a sua responsabilidade é devolvê-lo ao Senhor. Amém? Estamos entendidos nessa nossa penúltima lição, e eu louvo a Deus porque você está aí, você está firme, está forte, está fazendo o teu estudo, e eu sei que o Senhor acrescentará algo na tua casa, acrescentará algo no teu coração, algo na vida dos teus filhos, da tua geração, porque o Senhor é fiel e justo para fazer em nós e através de nós para a glória do nome dele. Amém?
Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Obrigada por esse estudo. Obrigada por revelar em nós que o Senhor corrige porque o Senhor ama. E o Senhor nos trata como filhos e não como bastardos. E assim nós devemos tratar os nossos filhos com amor, com respeito, com cuidado. Mas também devemos exortar, corrigir e interceder para que nós possamos entender a Tua palavra nesta intercessão, clamando ao Senhor pela sabedoria que vem do alto, para encher o nosso coração, para encher as nossas mãos de habilidades, para com muita destreza, com muita capacitação, executar as nossas funções, as nossas tarefas. E nós sabemos, Senhor Deus, que sem Ti nós não conseguiremos, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. E por isso é que nós intercedemos a Ti, clamamos a Ti, vem de encontro conosco, vem ao nosso favor, enche o nosso coração da Tua graça, para que nós possamos executar isso dentro da nossa casa, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Você fique com Deus, participe, compartilhe com quem você conhece, faça o seu estudo, leia o capítulo inteiro desses versículos que eu citei aqui, que eu tenho certeza que o Senhor irá falar mais ainda ao teu coração. Amém?